promessa, e ele nunca desamparou, tá bem? Agora, hoje, Deus me deu uma palavra no Salmo 107, versículo 15 e 16. Vamos ler? Salmo 107, versículo 15 e 16, diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, tá bem? Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o 16, pois ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Nem anote aí, porque nós vamos falar que não há porta que Deus não abra. Amém, Luciane Pádua? Lourdes Oliveira Ramos, não há porta que Deus não abra. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, quebrou, né, as trancas de ferro. Então, nós vamos aprender aqui nesse texto sagrado que não existe porta fechada que o nosso Deus não possa abrir. O normal é que uma porta se abra com a chave, não é isso? Entendeu? Porém, existe porta com a fechadura dura, né? Ou cadeado tão enferrujado que nem a chave molhada com óleo de peroba pode abrir. Então, o que é que nós temos que fazer nesta hora que o cadeado precisa ser quebrado, a fechadura precisa ser rompida para que se abra? Quando o Senhor quer, né, as portas de bronze se abrem automaticamente. Tem um versículo que diz: quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Não existe barreira. Tem até um louvor, né, que diz: pois não há barreira para aquele revestido do poder, né, que vem de Deus, né? Então ele diz: porém o Senhor também arromba as portas de bronze e quebra as trancas. No Salmo 117, versículo 16, o salmista afirma que o Senhor quebrou, né, no versículo 16, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meio legal de se abrir uma porta é através das chaves. Porém, existe porta cuja fechadura se encontra tão enferrujada, ou seja, tem situações que tem tanta barreira, tanto impedimento, que só Deus, né? Eu costumo chegar diante de Deus e dizer: olha, meu Pai, eu estou aqui porque tem uma causa para resolver e que eu não estou conseguindo, só o Senhor pode me ajudar, tá bem? Então, tem coisas que temos que levar a Deus em oração, em louvor, em gratidão, porque o Senhor não é nosso empregado. Lembre-se que Jesus, ele deu a vida por nós, ele morreu, ele pagou o alto preço, Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele triunfou sobre todas as coisas, então ele venceu 100%, então 100% das vitórias é nossa. Mas cabe nós, irmãos, tirar das mãos do inimigo, porque muitas vezes o diabo ele vem para atrapalhar, né, para oprimir, para angustiar, para causar dúvida, pânico, medo, né? E aí o que é que nós fazemos? Paramos de orar, desanimamos, viramos as costas para Deus e ainda murmuramos contra Ele, entendeu? E não é verdade, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, o nosso Deus é um Deus benigno, o nosso Deus é um Deus misericordioso, tá bem? Eu sei que a gente quer bênção, mas às vezes, sabe como nós procedemos? Como se fosse uma criança mimada, que quer as coisas naquela hora. E não é assim, mesmo que for mimado, você concorda? Os pais naturais, eles disciplinam. Então, nós também entramos na disciplina de Deus e aprender que existe o tempo para todas as coisas, tá bem? Então, ele diz aqui que o Senhor faz uma promessa dizendo: olha, em Isaías 45, eu irei adiante de você, né, adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, esse Deus, o eu sou, está conosco, tá bem? Está aí com a Lázara, com a Leia, com a Márcia Vidal Nitoli, né? Então, nós vemos aqui que o salmista, no Salmo 107, ele continua exaltando a bondade de Deus, em contraste com a maldade do homem. Esse é um dos salmos favoritos, amém, queridos? Aleluia, porque ele é poderoso, né? Então, nós vemos aqui que o nosso Deus, ele cuida de nós. Ele diz aqui, né, que o povo de Israel perambularam pelo deserto, por terra árida, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo, e na sua aflição eles clamaram. Eu amo esse salmo, um dia desse eu estava lendo ele, porque eles louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga aos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Né? Foi o Senhor que nos livrou, tá bem? E os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andávamos desgarrados como ovelhas, né? Pelo deserto, por caminhos solitários, tá bem? E não acharam cidade que é para habitarem. Muitas vezes a gente está assim, perdidos, perdemos o rumo, ficamos sem direção, né? Quando estamos fora da presença de Deus, tá bem? Aí perdemos o rumo, e foi isso. Então, eles estavam sedentos e famintos, né? E desgarrados pelo deserto. E a alma neles desfalecia, quando estamos também cansados de lutar, né, perseguido, sabe? Você perde o rumo. Então, ele está dizendo aqui que andaram desgarrados pelo deserto, por caminho solitário, não acharam cidade, famintos e sedentos, a sua alma neles desfaleceu, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas dificuldades, tá bem? Anote aí, Salmo 107, versículo 6. E eles clamaram ao Senhor. Você tem um pai, você não é órfão. Você tem um Deus todo-poderoso. Talvez Deus ele não te dê na hora que você quer, mas ele vai disciplinar, ele vai corrigir, ele vai quebrantar, porque nós temos que confiar que Deus é Deus, ele é Senhor, ele é pastor, ele é o nosso Redentor, a nossa alegria está em Deus, não é em bênção. Bênção você chora, luta, né? Recebe aquela bênção daqui a pouco, irmãos. Você já esqueceu, você já está atrás de outra bênção, e assim sucessivamente. Ele dizia, os levou por caminho direito, o Senhor levou, né? Para irem à cidade da habitação. Então, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma faminta, né? A alma sedente, e encheu de bens a alma faminta. Amém? Pois fartou a alma sedente, e encheu de bens a alma faminta, tal como aqui se assenta nas trevas e sombra de morte, preso em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, né? É assim que as pessoas, quando não tem Deus, se encontram. Deus o livre, que Deus guarde a cada um de nós, tá bem? Então, ele diz que ele abre as portas da justiça, né? Que Paulo também fala. Deus tem a chave de todas as portas, amém? E ele quer, hoje, devemos ter certeza de que o Senhor, ele vai pelejar por você, ele vai tirar a tua alma da angústia, ele vai tirar essa aflição que você tem sentido no teu coração. Eu quero dizer que Deus vai dar ânimo para você, né? Então, ele vai dar ânimo para você. Aleluia! O Senhor diz nesta noite que ele vai livrar você de toda a tribulação, tá bem? Nós vemos que o povo de Israel, eles perambularam no deserto,
eles estavam em trevas e sombra de morte, eles estavam em caminho de rebeldia, né, tontos, né, eles estavam perdendo o rumo, entendeu? Mas o Senhor endireitou os caminhos, levou uma terra, né, levou eles por um caminho direito e para ir a uma cidade da habitação. Então é isso que eles estavam falando, ou seja, Deus dê a direção. Você está pedindo uma direção de Deus, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar orientação, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, tá bem? Ele que conserta o homem, né? Nós vemos aqui que eles estavam famintos, eles estavam sedentos, a sua vida ia se esvaindo, na sua aflição eles clamaram ao Senhor e ele os ouviu da tribulação em que se encontrava. Você está passando por tribulação? O Senhor vai fazer uma coisa nova na tua vida. Amém? Vai fazer uma coisa nova na tua vida. Eu louvo a Deus, porque esse Deus é maravilhoso. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Então, Deus vai nos guiar, vai orientar. Você não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado. Nós estamos nos pés de Jesus e, com certeza, até o dia 31, você vai contar a tua vitória, tá? E ainda que não chegar o dia 31, entende? Não se preocupe, porque palavra é semente, você concorda? Toda oração, todo propósito, entregamos na mão de Deus, dizendo, olha, Deus, muito obrigado. Quantas irmãs, quantas campanhas eu fiz, até hoje, eu estou esperando uma bênção desde 2011, termina o ano inteiro, eu faço aquele propósito, termina, eu não fico frustrada, eu sei que está nos pés de Jesus, eu sei que Ele está trabalhando, e eu sei que Ele só vai fazer na hora certa, acabou. Nós temos que ter paz com Deus, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus, tá bem? Então, diz aqui que o povo de Israel, eles estavam em sombra, em trevas e sombra de morte, né? Como diz aqui o verso 10, tal como aqui se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e ferro, né? Porque nós ficamos assim, irmãos, quando nós estamos sem orar, fique um dia sem orar, não é? Eu já senti falta da oração hoje de manhã. Eu falei, meu Deus, né? Eu sinto falta, porque a gente está tão acostumado, parece que sente vazio, sei lá, sabe? Alguma coisa que está faltando em nós, né? Então, ele diz, pois se rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram os desígnios do Altíssimo, por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram, e não houve quem o ajudasse, né? Você já viu quando a pessoa está passando por muita luta, até a gente fala, poxa, Deus está me castigando. Olha que luta, Senhor, me tira dessa prova, né? Por que, que a gente vai para o joelho? Por que, que nós vamos orar? Por que, que confessamos o nosso pecado? Porque nós nos deparamos com a situação que você vê que é a mão de Deus, é Ele permitindo essa situação. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus, né, que Ele conserte o que estiver desconcertado na nossa vida, mas queremos a glória de Deus, queremos a unção de Deus, queremos a bênção de Deus sobre nossas vidas, tá? Jesus vai te dar saúde, Jesus vai dar paz. Eles, na sua aflição, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que o prendia. Quantas vidas, irmã, quantas almas acorrentadas no vício, na droga, na prostituição, nos jogos de azar, né, irmãos, no suicídio, homicídio. Ai, Jesus, é tanta coisa, né? Pessoas que alimentam o ódio, a vingança, né? Tanta coisa, quer fazer justiça com as suas mãos. O bom mesmo é clamar a Deus, sabe por quê, irmãos? Quem abençoa é Deus, quem abençoa é Deus, não tem outra pessoa para abençoar, é Deus que abençoa, amém? Embora Ele use canais humanos,
mas você tem que ver que é a mão de Deus que move, tá? É a mão de Deus que move ao teu favor. No versículo 15 ele diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor do homem, se sinta amado, se sinta queridinho de Jesus, né? Porque assim, eu me sinto assim. Também uma vez eu estava muito angustiada, depressiva, e Deus falou que ele me amava, usou a boca de uma irmã. E eu falei, meu Deus, eu acho que isso é só para mim, como é que se diz? É só para me confortar, mas não é isso. Sabe, eu não estava acreditando. Depois Deus usou uma outra pessoa. Por último, usou a boca de uma criança. Quando Deus usou a boca daquela criança, eu entendi que era Deus falando, olha, minha serva, entendeu? Você está linda, né? Eu estava muito obesa, foi uma época que eu estava muito obesa, então eu estava com depressão e eu não queria nem naquele dia ir pregar. Mas o Senhor falou para mim ir, e ali Deus usou 3 pessoas. Quando usou aquela criança, eu entendi que foi Deus, né? E aí eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus, dobrei o joelho e falei, Jesus, obrigada, porque o Senhor nos ama. O amor de Deus é leal, um amor leal, tá bem? Um amor real, você sente na sua alma, né? O cuidado de Deus para com você, para com seus filhos, para com a sua parentela, tá bem? Deus, ele cuida de cada um de nós. Então, ele diz que eles deem graça, porque despedaçou as portas de bronze. Hoje, eu profetizo que Deus está despedaçando as portas de bronze, as trancas de ferro. Amém? E Ele está te dando, colocando na tua mão as riquezas escondidas, as riquezas escondidas. Deus está trazendo hoje para a tua vida. No Salmo 117, né? Aliás, 107, do 17 ao 22, ele fala aqui de caminhos rebeldes. Ele diz, eles tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades, tá? Entendeu? Por isso que o Senhor diz, olha, Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso. Por quê? Porque às vezes quando acontece alguma coisa, a gente quer culpar Deus. Deus esqueceu, não é Deus que esqueceu. Entendeu? Deus, ele se lembra de nós e ele olha para nós. Não tem lugar que você possa se esconder de Deus, porque ele disse, se você descer as partes mais baixas, ali ele está. Então, acontece que nós somos falhos, nós temos que entender isso, nós somos falhos, né? E precisamos descer na presença de Deus e reconhecer as nossas faltas também. Deus é amoroso, irmãos. Ele é muito misericordioso. O homem, às vezes, não tem preguiça de buscar, não busca, às vezes está no erro, não é verdade? No pecado, e ainda quer que Deus, sabe, aprove o pecado, né? E conviva ali com o erro, e não é assim, tá bem? Deus é santo, eu acho que a gente tem que limpar a boca, né? Você tem que pensar 10 vezes antes de falar, porque Deus, ele é santo. Se ele estivesse aqui, ele diz assim, a causa do Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, pare de olhar para a vida do vizinho, da direita, da esquerda, para a vida do irmão, entendeu? Porque às vezes, não é? Tem um salmista aqui que ele diz que quase ele cai, escorrega, porque no Salmo 73, lembra o Salmo de Asaf, né? Que ele disse, olha, quase por pouco eu me desviei, porque estava questionando, né? Porque o ímpio lá está tudo bem, tudo corre bem, né? E aí o cristão está lá nos pés de Jesus e nada acontece. Aí ele disse que depois que ele entra na presença de Deus, então ele vê ali a glória de Deus, a majestade. Ele entendeu, né, que o fim dessas pessoas que não têm o Senhor é destruição.
se não se converter. Lógico que a gente quer que todos estejam na presença de Deus, tá bem? Eu não gosto de ver ninguém sofrer, tá, irmãos? E eu desejo a bênção para todo mundo. Pode ter ou entrar na casa de alguém banhado de ouro. Não tenho inveja, não tenho ciúme, não cobiço nada de ninguém. Amém, querida? Porque eu acho que se tem, merece, tá? Foi Deus que deu, foi Deus que abençoou, cada um tem a sua porção. E se não chegou a sua, vai chegar, né? Vai chegar, porque quem abençoa é Deus, irmãos. Não tem outra forma, tá? Eu sei o que é bênção, e eu me sinto abençoada por Deus, protegida por Ele, né? Tenho muitas das orações respondidas, praticamente quase todas, né? De quando qualquer intercessão, né? O Senhor está lá abençoando, e eu creio na vitória, tá bem? Eu ainda vou pedir a Deus, né? Uma hora para testemunhar algumas bênçãos que Deus deu, tá bem? E que esse ano foi um ano difícil, sim, para quem está longe do Senhor. Você viu aqui no Salmo 107, leia, né? Que eles andaram rebeldes, se tornaram tolo. Uma pessoa, quando deixa o caminho de Deus, é tolo. Entendeu? Quem está perdendo é ele. Quando você se rebela contra Deus, quem está perdendo é você. Por quê? Entendeu? Nós ganhamos com o Senhor. Toda vez que você ora, você ganha bênçãos de Deus, tá bem? Deus, ele está mandando unção. Foi ontem que eu fiquei tão contente. Eu acho que foi ontem, né, que Deus mostrava como se o inimigo viesse para te atacar. Mas, irmã, quando ele vinha, tinha uma luz tão resplandecente que na sua frente que cegava e o inimigo não te achava. Amém? Por isso que eu sempre oro. Quando eu oro assim, olha, Senhor, esconde na aljava, esconde, né? Outra bênção que Deus me mostrou uma vez, eu vou passar para vocês. Deus mostrou que muitas vezes alguém vai dizer, mas por que será, né? Como é que é a vida da Márcia, como é que ela está de pé, né? Com essas lutas todas, né? Como é que ela ainda se está vitoriosa? Deus mostrava, irmão, que ela está nas mãos do Senhor e quem sustenta é Deus. Quando, às vezes, o inimigo pensa que a pessoa caiu, ela está de pé. Por isso que o Senhor diz, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Porque quem nos levanta é Deus. E Ele é um Deus misericordioso e justo, tá? Então, eles sentiram repugnância por toda a comida, chegaram perto das portas da morte, né? Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Você vê, eles passaram por uma luta ferrenha, né? Mas foi culpa de Deus? Não. É a rebeldia, é o pecado, né? Que muitas vezes nos distanciamos de Deus, né? Temos que dar glória a Deus, temos que reverenciar o nome dEle, temos que pedir a Deus, Deus, imprima o teu caráter em nós. Amém, queridos, né? Não fique se envolvendo. Às vezes as pessoas querem agradar uns aos outros, agrade a Deus. Amém? Busque primeiro a Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então ele viu a sua palavra e os curou e livrou da morte. Amém, queridos? Né? O Senhor enviou a sua palavra e curou. Nós somos curados pela palavra, somos curados do mal-estar, da angústia, da tristeza, da tribulação, da solidão, pela palavra de Deus. E Deus, nesta noite, está curando você, está libertando, quebrando a sua alma da prisão, que às vezes a pessoa é atormentada por um sentimento, né? E precisa se libertar. Amém? Precisa se libertar, tá, queridos? Não deixe que o inimigo faça de você escravo. Por isso que Jesus diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Que eles ofereçam sacrifício de ações de graça, anuncie as suas obras com cântico. Tem um louvor que diz, nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina
antes da fundação do mundo, né? Aí ele fala, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus, né, se movia sobre a face das águas. Aleluia. No Salmo 107 ainda, olha como Deus é lindo, eu estava pedindo a Deus uma palavra. E ele, no 23 do Salmo 107, ele diz, olha, fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus é estrategista, irmã. Deus é estrategista. Amém? Quer ser abençoado? Deus me dá sabedoria, me dá graça. Eu tenho força para eu gosto de trabalhar, mas me mostre o caminho, me dê a direção, me dê uma luz, né? Abre meus olhos espirituais, eu sou tua filha, eu sou teu ungido, eu tenho promessa. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Aleluia. E ele vai abençoar. E ele diz, olha, que Deus falou e virou as obras do Senhor e as suas maravilhas. Deus falou e provocou um vendaval que levantou as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, mais uma vez, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Quando a gente está passando por luta, a gente fica desorientado, fica perdido, dá tiro para tudo quanto é lado, né? Entendeu? Já viu essas pessoas que vai aqui, vai ali, entendeu? Atrás da bênção. Mas, quando você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia, o teu pedido de socorro, e Ele vai abençoar. Sabe por quê? Ele diz no 27, cambaleavam tontos como, né, tontos como bêbado, e toda a sua habilidade foi inútil. Eles achando que estavam com toda a força, todo o poder, mas o poder tinha saído, a força também. Quem lembra de Sansão, né? Que achou que ainda estava com aquela força toda, mas você viu como o inimigo foi astuto, foi cercando ele, foi cercando, até que ele cedeu, cai na tentação, revela ali, né, o segredo, né, entendeu, da força dele, e acaba perdendo a visão, né, perdeu a visão, né, não conseguia mais a glória do Senhor, né? Então, na sua aflição, eles clamaram ao Senhor, mas veja aqui no 28, na sua aflição clamaram ao Senhor, ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou. Que Jesus reduza aí essa tempestade, que venha a brisa do Senhor, que venha serenar, amém? Aleluia, que Deus venha dar uma calmaria, né, abundância, a bonança, que você venha viver dias de paz na tua vida, em nome de Jesus. Então as ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. O que é que você quer que Deus faça, Gerlânia, Cláudia Silva, Vilma Luísa Malara, né, querida? Lázara Filomena, Silvia Menezes, o que você quer que Deus faça? Não fique só olhando para a luta. O Senhor diz que aquele que observa o vento nunca cegará. Ou seja, não fique só prestando atenção à luta. Tem pessoas que ficam lá, olha, Deus, faz tantos anos, entendeu, que eu estou esperando, eu ainda estou no aluguel, olha, tantos anos que eu quero sair dessa dívida, ainda estou na dívida, olha, tantos anos que eu estou esperando meu esposo, até hoje nada. Em vez de ficar assim, por que não profetiza? Né? Profetize, Deus, eu vou viver um milagre, eu sou abençoada do Senhor, né? Eu todo dia na igreja, eu desço, Jesus me abençoe, eu me declaro próspera, abençoada, bem-sucedida, uma grande mulher de Deus, eu sou de Jesus, Pai, é uma honra ter o meu Senhor comigo, amém, querido?
Então vamos amar Jesus, bajular Ele, ver a beleza dEle, a grandeza dEle, a fidelidade dEle, a misericórdia de Deus, que é grande para conosco. Aí o homem não busca Deus, ele às vezes não fala nem bom dia para o Senhor, vira as costas e olha para cá, para lá, fala mal aqui, fala mal ali, tudo semente podre, entendeu? Não é? E que não leva a nada, leva a frustração, a decepção, a dor, o sofrimento, não leva a nada. Então, olha, irmão, se isole, né? E fique com Jesus, fale por alguns momentos com o Senhor, passe com Deus, é tão bom falar com Deus, tá bem? Entendeu? Fale com Ele, porque Ele tem o melhor. Ele diz, olha, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra, possuir o melhor. Tem pessoas, eu sei que se incomodam e acham assim, porque fica pregando bênção, porque não prega a verdade. A verdade está aqui, a verdade é a palavra. Amém, queridos? E Deus vai, eu não preciso aqui ficar descascando, nem falando em pecado de ninguém, porque Deus, ele não envergonha, né? E ninguém. Nós temos aqui que encorajar e falar do amor de Deus, tá? Porque o amor de Deus é muito grande para conosco. E quando você ama Deus, automaticamente você quer agradar, sim ou não? Quem namora, né? A pessoa quando namora, você pode ver que está do lado do companheiro, quer agradar, né? Com bênçãos, com bajulação, não é verdade? Então, a mesma coisa somos nós para com Deus, tá bem? Não quer fazer nada que desagrade a Deus, né? Então, nós conhecemos os mandamentos do Senhor. Vamos buscar a Deus, tá? Deus não é aquele que vai impor. Olha, sabe, é assim, se você, entendeu, está no inferno, sabe? Não, mas a gente tem que se despojar. Paulo, ele fala de se despojar do velho homem, da velha natureza carnal que se corrompe e sermos renovados no Espírito Santo de Deus, tá? Quem vai renovar é Deus. É Ele que santifica, é Ele que santifica. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus e é o querer, tá bem? Ninguém vai tomar água se não tiver sede. Então, nós tomamos água quando sentimos sede. Quem está na live aqui é aqueles que estão necessitados de uma palavra, eles querem viver o milagre, eles não estão conformados, né, com essa situação. Não, Deus, eu não quero essa situação, não quero viver preocupado, eu não quero viver oprimido, angustiado, tá bem? Não, então Deus, ele quer a libertação. Ele, por isso que ele disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para terminar, ele reduziu a tempestade como brisa. Eu profetizo que Deus vai reduzir essa tempestade como brisa, ele vai cessar esse vento. As ondas sossegaram e eles se alegraram. Vocês vão se alegrar, Lourdes, Aparecida Poli, Rutilene, Gerlânia. Irmã, não importa o tamanho da luta, você tem que olhar para o tamanho do teu Deus. Ainda que o homem tenha um coração duro, de pedra, Deus, ele transforma. Deus, ele transforma. Eu tenho um testemunho de uma irmã que Deus mostrava o coração do esposo dela de pedra. E um dia eu falei, olha, mas nós vamos orar. E Deus tem poder para converter. E um dia Deus mostrou, rasgando o coração e tirando aquela pedra de coração. E realmente, não passou muito tempo, ele se converteu a Deus, tá bem? Então, esse Deus é maior, maior do que a tua dívida, maior do que esse desemprego, maior do que o problema financeiro, entendeu? O que está passando, maior do que essas lutas de humilhação, desprezo. Deus é maior, ainda que as pessoas rejeitam, Deus é tão lindo que ele diz, olha, ele, Deus, jamais vai rejeitar você. Então, se sinta queridinho de Jesus, apaixonado por Deus. Ele te veste, ele te calça, ele te alimenta, ele te sustenta, ele te consola, ele é tudo para a tua vida. Amém? Olha,
ele diz assim, que eles deem graça ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, né? Que o exalte na assembleia do povo e louve na reunião dos líderes. Para encerrarmos o Salmo 107, o versículo, deixa eu ver aqui, 33, ele diz assim, até o 43, deixa eu ver se já é o fim. Já está chegando ao fim. Ele diz, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Ele faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Está ouvindo? Maldição sem causa não virá. Amém? Maldição sem causa não virá, né? Então, ele transforma o deserto em açudes, entendeu? Talvez aonde a Lázara está lá no sítio, Deus está transformando ali em açudes, né? E em açudes, e a terra ressecada em fontes. Amém, querido? Quando você é abençoado, aonde você vai, entendeu? Dar fruto. Aonde você vai, Deus abençoa. Nem quando Deus me converteu e Jesus me chamou, aí depois Deus falou que eu ia fazer uma obra no Nordeste. Eu falei, meu Deus, lá é terra seca, terra que mata profeta, pronto. Lá eu vou morrer. Né? Irmãos, foi o lugar que mais Deus abençoou. Amém? Um povo humilde, mas Jesus proveu de tudo que eu necessitei. Tá bem? De tudo, de tudo, de tudo. Foi lá também que Deus tirou o meu esposo, né? Ele levou. Mas Deus, ele proveu de tudo, de tudo, de tudo, né? Então, esse Jesus é bom, esse Jesus é maravilhoso. Eu lembro que eu falava assim, Deus, poxa, agora o Senhor tira o meu esposo, eu fui mandada embora do emprego, aí Deus, olha, não vou ter férias, não vou ter mais férias para minhas filhas, com as minhas filhas, né? Senhor, eu gosto de andar arrumada, agora nem sei como é que eu vou fazer, eu gosto de ter minhas roupinhas. Irmão, Deus mandou em uma semana tanta roupa, tanta roupa. Até os danoninhos que eu falei das minhas filhas, Jesus, os danoninhos que eu tenho. Irmão, meu patrão, né, que era dono da Azaleia, lá o diretor, ele trouxe uma caixa de Danone. Eu não falei nada para ele, entendeu? Falei com Jesus no meu quarto, chorando. Mas Deus mandou. É Deus ou não é, irmãos? Um dia eu estava, eu sempre atravessava o rio Sergipe para ir pregar do outro lado do rio. E eu comprava um bilhetinho, né? Atravessava de barco sozinha, eu e Jesus, viu? Ia pregar o evangelho. E voltava. E um dia eu vi um barco catamarã. E olhei para aquele barco, eu falei, oh meu Deus, quem me dera. Só olhei assim, eu com a Bíblia aqui debaixo do braço, e eu falei, meu Deus, quem me dera, né? Ir nesse barco andar, mas isso não é para mim. Só pensei no meu espírito, isso não é para mim. E continuei, fui embora para a casa que eu morava, estava morando na casa dos meus pais, já estava viúva. Irmãos, veio um colega aqui de São Paulo, e ele foi lá para o Nordeste. E sabe onde estava? 15 dias depois, dentro daquele barco catamarã. Entendeu? Então, Deus é fiel ou não é, irmã? Deus é fiel. Sabe quando eu falei, Jesus, pronto, agora eu não vou ter mais nem umas férias para minhas filhas, coitada. Deus me levantou, eu fui orar por uma moça, ali Deus abençoou ela, e ela falou, olha, Dora, ela me chamava de Dora, nós vamos, ela até parece vira e mexe aí na live, eu nunca mais a vi, né? Mas eu tenho lembrança dela, e ela pegou as minhas filhas, e a gente fomos com a chácara que ela comprou, e lá ela nos sustentou, amém? Então, esse Deus é fiel, é algumas coisas que Deus está, é o que eu estou relatando aqui no Salmo 107, por favor, leia esse salmo, tá bem?
Então, ele diz assim, olha, ele fez a terra fértil, um solo estéril, né, por causa da maldade dos moradores. Transforma o deserto em açudes e terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. É, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Eu fico até, irmãos, emocionada, porque esse Deus é poderoso. É Ele que prospera o homem da Alva Oliveira, Luciana Pádua, Maria Aparecida Fonseca, é Ele que prospera. Amém? Não confie na sua força, confie na força de Deus, confie naquilo que Deus pode fazer, porque ele diz, olha, que transforma o deserto em açudes, né? A terra ressecada em fontes, né? Ali assenta os famintos para fundar a terra, né? Semear em lavouras, plantar em vinhas e colher grande safra. Ele os abençoa, ele se multiplica e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, ou seja, quando eles desobedecem, tá bem? Entendeu? Então vem a opressão, vem a desgraça, vem a tristeza, está repreendida em nome de Jesus. Mas tira os pobres da miséria, diz aqui na palavra, né? No 41, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Entrou aqui a Ana Paula, né, Souto Ferreira, e ela está dizendo que Deus está operando a vida da Milene e da sua bebê Letícia, mas ainda precisamos de oração. Amém, querida? Estamos orando por ela, viu? Inclusive, eu orei agora nessa live, já estou encerrando. Amém? Quem crê que Deus vai tirar os pobres da miséria, vai aumentar suas famílias como rebanho, os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Né? Então, irmão, o inimigo, sabe quem tem inveja? É o diabo, né? Que fica com o olho mau, fica fofocando, falando, quer ver a pessoa no fundo do poço, mas está derrotado. Nós somos de Jesus e nós vamos cantar o hino da vitória. Estamos nos pés dele, não estamos aqui acendendo vela, não estamos aqui pagando promessa, estamos nos pés de Jesus, orando, falando com Deus, orar e falar com Deus. Hoje eu sou intercessora, né? E eu tenho prazer em orar pelas pessoas, porque eu quero ver bem, eu quero que feche o contrato, que Deus abra a porta para aquele que está desempregado, que não falte nada para ninguém, amém, queridos? E também, quando a gente deseja o bem para os outros, o bem vem para nós. Tem que entender isso, tá? Então, além de nós aprendermos a ter o coração generoso, porque nós precisamos ser generosos, né? Nosso Pai é generoso, tá bem? Então, o justo vê tudo isso e alegra, mas o perverso se cala. Reflita nisso, sábios, e considerem a bondade de Deus, tá? Então, é essa palavra que Jesus me deu nesta noite, né? Que assim como os filhos de Israel só clamaram na angústia, existem aqueles que, enquanto não tiverem as forças esgotadas, não se renderão ao Senhor. Tem pessoas que vão até o último. Ana Silva, missionária, de lá de Aracaju, que Deus abençoe, minha querida. Quer dar uma saudação? Se quiser, fale aí, que eu te dou oportunidade para ver seu rostinho, viu? Amém? Então, quem são os loucos, insensatos ou tolos? Aqueles que desprezam a palavra de Deus. Esses são insensatos, tá bem? Não despreze a palavra de Deus. Honre a Deus, bajule Deus. Quem precisa de Deus é você. Sabe por que eu vou para os pés de Jesus? Porque quem precisa de Deus sou eu, tá, queridos? Eu sei os compromissos que eu tenho igreja, eu tenho meus filhos, né? Entendeu? Eu vivo da fé, então tem que orar para que Deus venha abençoar o seu povo, prosperar o seu povo, liberar vitória, tá bem?
Aleluia. Meus problemas é nos pés de Jesus. Amém, queridos? E assim nós vamos vencendo, tá? Ele na presença divina, nas águas, né? E ele diz: aqueles que frequentemente estão em alto mar são citados como testemunhas da grandiosa obra de Deus na imensidão das águas, embora enfrentem os riscos dos fortes vendavais e das tempestades, né? Eles recebem livramento para chegarem ao porto em segurança. Então, Deus, ele tem vitória, Deus, ele tem vitória, Deus, ele tem vitória para você. Você vai se alegrar em Deus, porque ele diz aqui, né, que você vai semear lavouras, vai plantar vinhas, vai colher uma grande safra. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai multiplicar. Aleluia. E o Senhor não vai deixar que os seus rebanhos diminuam, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Ele vai fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo, segundo o poder que em nós opera, tá? Quem recebeu essa palavra? Salmo 107. Nós falamos hoje da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, que todos nós passamos luta. Esse ano foi um ano de dificuldade, mas Jesus, esse deserto, ele transformou, ele não deixou ninguém mendigar o pão, passar necessidade, tenho certeza, tá bem? Entendeu? Lá na igreja mesmo, quantas cestas, né, foram doadas, a gente fez kit para os moradores de rua, até água, né? Entendeu? Distribuímos para os moradores de rua, cobertor, né? Agora, no final do ano. Então, Deus, esse Deus é bom, né? Então, receba a bênção de Deus, receba, fique com Jesus. O diabo, ele quer fazer ninho na nossa mente, entendeu? Colocar palavras negativas, quer que você pense mal desse, ou incute coisa na tua mente, mas você vai olhar para Jesus, ficar firme, fazer o bem, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar, né? Quantas pessoas que às vezes encolhem a mão, porque está dizendo, vou dar dinheiro para pastor, entendeu? Mas você precisa aprender que a obra é de Deus. Você não está dando para o pastor, você está dando para a obra de Deus. Converta o seu coração. Amém, queridos? Porque Deus, ele vai honrar a sua vida em nome de Jesus, tá? É a obra do Senhor. Amém? Mas nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus. Eu tenho uma oração que eu faço. Que Jesus, que o Senhor me abençoe, que eu tenha para dar e nunca venha tomar emprestado. Abre a janela do céu, Senhor, e derrama bênção sem medida. Agora nós vamos orar e nós vamos, caiu aqui nós vamos orar e vamos profetizar 12 meses de bênção. Quem crê que você vai ter 12 meses de bênção? 12 meses você vai viver o milagre da multiplicação, tá bem? E vai comer o seu pão sem escassez. Você vai pagar suas dívidas e vai viver do resto. Não vai tomar emprestado, mas ter para dar, porque Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Deus abençoe Maria Sônia, Deus abençoe Rutilene, Cecília Carmo, Aparecida Poli, Lázara Filomena, lembrei de você, viu, querida? Amém? Ama a sua vida, que Deus abençoe todos os irmãos que eu mencionei, mesmo aqueles que não estão na live. Eu sei que nós estamos aí chegando ao final do ano, muitos estão correndo, né? Para preparar com seus preparativos. Eu não tenho, nunca tive, aliás, nenhuma festa. Jesus, né, minha filha até briga comigo, ela fala, mãe, você é muito antissocial, você não está, eu não tenho isso, sabe? Eu passo sozinha, né? Esse ano que eu estou aqui, mas triste porque eu sempre fico na igreja, né? Passo na igreja, mas agora já foi, e tem que esperar, amém?
Mas agora eu vou orar, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus, e vamos agradecer, viu, irmãos, pela Milena. Não esqueça aquela jovenzinha, né? A irmã dela está aí na live, que a Milena está bem, até eu mandei um recado para perguntar, né, como ela está, porque aí a gente intensifica a oração, geralmente eu posto no grupo. Então vamos continuar orando. Eu vou orar também por uma mãe, chama Marli, o filho dela é Luiz Felipe Salmeron, ele fala todo dia que quer morrer, e essa mãezinha fala que não aguenta mais ouvir o filho dizer que quer se suicidar. Então vamos orar por ele, tá? Anote o nome dele, Clame, vamos fazer uma corrente de oração, para Deus libertar esse moço, tá bem? E Deus salvar a alma dele, em nome de Jesus, tirar ele da angústia, né? Já pensou uma senhora, né, já cansada de lutar. Aí tem um filho que ela fica, né? Ela não dorme de noite com medo dele falar, porque ele diz, olha, eu já sei, eu vou dar cabo à minha vida, entendeu? Então vamos orar para que Jesus tenha de misericórdia, por favor. Né? Sabe o que eu me coloco? Porque eu me aflijo? Porque eu falo, Deus, poderia ser eu, entendeu? No lugar dessa mãe, né, irmã? Então eu falo, Jesus, a gente olha por nós mesmos, né? Que a gente às vezes está cansado, já está com dor, né? Um dia desgastado, aí você ainda passar por esse tipo de luta é muito ruim, é muito difícil, né? Então vamos orar. Estou sim, irmã, com meus netinhos já foram, eu creio que já foram dormir, né? É que eles dormem cedo, né? Até eu também acostumei a dormir cedo, tá bom? Descansar um pouquinho mais cedo. Mas aí a gente também levanta cedo, né? Agora eu vou orar e nós vamos agradecer a Jesus. Muito obrigada, viu, Lázara Filomena, pelo seu carinho, né? Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar na live, amanhã não, né? Amanhã tem culto. E eu quero quem está lá em São Paulo vá nos cultos, tá bem? Eu creio que todos têm as suas igrejas, né? Então vai na igreja, louve a Deus, tá? E na segunda a gente volta, tá bom? E aí nós vamos orar no dia de Natal, né? E todo dia eu vou chamar alguém para dar um testemunho, tá bem? Uma saudação, você vê que não é difícil. Eu sei que depois, como a Lázara falou, né, para sair, mas não foi difícil, tá? Vamos orar. Jesus amado e querido, eu quero agradecer, meu Pai, o testemunho da tua filha, Pai, que mesmo o que ela está dizendo, Pai, que mesmo em meio à pandemia, aí a crise financeira, o comércio fechado, o Senhor abençoou, o Senhor proveu, ela comprou a sua chácara, Senhor, está reformando, e eu tenho certeza e já quero agradecer que o Senhor vai mandar um comprador para essa casa de herança, ela irá vender por um bom preço, meu Pai, Deus, com a parte que lhe cabe, põe a tua mão de poder dando vitória, assim como toma a Fabíola, Pai, que o Senhor venha advogar a causa dela e venha liberar vitória, assim como a Maria Francisca Silva, ela tem uma causa na justiça, Senhor. Ó Deus amado e querido, põe a tua mão de poder e libera, Deus, a vitória. Toma Lilian Cristina Ferreira, também abençoando, liberando a bênção dela, Pai, a Maria Perpétua, advoga a causa da tua filha, libera, Deus, a vitória da tua serva, Pai. Todos aqueles aí nessa live que tem uma causa, Senhor, algo para receber, que eles venham receber aquilo que é direito deles, Pai, e eles possam ter uma vida mais tranquila, quitar suas dívidas, a estabilidade é tão bom, Jesus, queremos se preocupar com o reino, queremos fazer a tua obra, a tua vontade, Senhor, ó Deus, não nos deixe ficar inquieto, incomodado com amanhã, com o que havemos de comer, beber e vestir, porque o Senhor diz que cuida das aves do céu e do lírio do campo, ó meu Deus, que o Senhor nos abençoe, abençoe Deus amado, Pai, a Milena, a sua filhinha Letícia, Pai, com saúde, que ela venha ser curada totalmente, muito breve venha ter alta, e também, Deus, a irmã Maria Helena Souza,
que o Senhor dê saúde, faça dissolver esse hematoma que ela ficou no braço, que ela venha ficar curada completamente, que o Senhor venha dar vitória. A Cida, a Aparecida Poli, que nasceu a netinha dela, tão linda, Pai. Põe a tua mão de poder, a saúde, a saúde, a saúde, a vitória. Abençoe Deus a Natana, guardando ela, protegendo, meu Pai. Ah, Jesus, em nome de Jesus, e todos aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma grande porta de emprego, uma grande porta de emprego para Deus, nada é impossível. Eu creio na vitória. Agora eu quero profetizar 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vamos viver o milagre da multiplicação, nós vamos comer o nosso pão sem escassez, vamos pagar nossas dívidas e viver do resto, e não vamos tomar emprestado, mas ter para dar. Abre a janela do céu, meu Deus, e derrama bênção sem medida. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós. Amém? Aleluia, nós vamos viver o milagre da multiplicação, em nome de Jesus, e vamos comer o nosso pão sem miséria, sem escassez, que Deus vai multiplicar o seu rebanho, amém? A sua lavoura, né? Então, Deus, ele vai suprir toda a tua necessidade. Tome posse, profetize a palavra, tá bem? E vocês vão contar as bênçãos de Deus. Olha, eu quero agradecer essa live, todos aqueles que quiserem testemunhar, quando quiser entrar, só fala, olha, pastor, eu quero contar uma bênção, ou uma saudação, Deus me dê um versículo, né? Porque vai incentivando outros, tá? Entendeu? A falar, tá bom? Esses dias nós vamos estar fazendo essa live, vamos chamar os nossos pastores também, o pastor Rodrigo, a pastora Simone, tenho certeza que ela tem bênção, a Jéssica tem bênção, a Natana, o Henrique, né? Todos os irmãos, exceto se eles viajarem, tá? Como eu não estou lá, eu não sei. Mas a gente vai estar aí se falando, tá bom? Olha, Aparecida Poli, um beijão no seu coração, meus parabéns, ela entrou para o hall das vovós, parabenize aí a irmã Aparecida Poli, tá? E uma netinha muito bonitinha, parece uma japonesinha, né? A neném. A Rosimeire Silva Resenhó, Deus abençoe. Mari Campos, Deus abençoe. Gabriela Nunes, Deus abençoe. Cecília Carmo Maria, Leila Cristina Ferreira, Rosimari Pedrilli, Mercedes Parente, Edna Rodrigues Fonseca, Gnei Wilde, Lourdes Oliveira Ramos, Doriane Rodrigues, Eliana Paula, Cláudia Silva, Valquíria Esperancini, Graça Vidal, Maria Helena, Elisa Pucaleschi, Lázara Filomena Guerreiro, Deus abençoe você, viu? Márcia Vidal Nitoli, Anderson Carvalho, Dalva Oliveira, Ana Lúcia Conceição, Maria Helena Paulinha Adrião, Ivanilda Costa, Elisa Paulino, Ana Maria, Silvia Menezes, Edivanda Santana, Elisângela Rodrigues Vatral, Solange Cassiano, Aninha Mateus, Vera Silva, Irene Aragão, Nina Abram, Deus abençoe, Gelânia Lopes, Leia Loureiro, Luciane Pádua, Deus abençoe, Marcos Silva, Deus abençoe você, amamos a sua vida, você também é uma bênção e você também tem testemunho, né? Para contar quanta coisa boa Deus fez. Isso não quer dizer que a gente viva a vida regalada, não, né? Mesmo Deus nos abençoando, bem se prova, né? Aí, mas vamos vencendo, tá bem? É bom que a nossa fé fica fortalecida, tá? Então, amém, amém. Rivana, Deus abençoe, né? E a Gneuilde, Deus abençoe você, viu, minha querida? Que você venha contar também testemunho de bênção. Maria Luísa Tosta, Deus abençoe, Rivana Santos, todos vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso e fiquem com Deus, tá? E até segunda,
Aí nós vamos ter aí 9 horas da manhã, né? E depois à noite, às 18 horas, tá bom? Um beijo, a paz, Deus abençoe, bom descanso, a paz.